Bom, estão vendo minha tela aqui. Hoje a gente vai falar então sobre essa ferramenta que a gente chama de autorregulação rápida e eficaz. Como é que a gente pode utilizar esse método, porque ele é fácil de ser praticado, qualquer pessoa consegue usá-lo, tem uma comprovação científica na sua efetividade para conseguir realmente bloquear a resposta ao estresse e trazer aí um estado emocional que realmente permita a gente deixar de ser refém do nossa resposta instintiva e poder então atuar de uma forma mais proativa, realmente retomando aí o protagonismo na nossa vida. É essa a proposta aqui hoje. O que me motivou a atuar com essa ferramenta e compartilhar com vocês, a gente precisa voltar um pouquinho aí no tempo para um fato que todos nós vivenciamos, 2020, com o início da pandemia, e ali foram momentos de muitas incertezas. Ninguém sabia primeiro, né, como é que aquele vírus se comportava, como é que era transmitido. Tinha gente que no início, não, tem que lavar todas as coisas que chegam em casa do supermercado, não, deixa sapato para fora, cachorro contamina, não contamina. Depois, as incertezas em relação, será que eu vou ter acesso a alimentos? Né? Foi uma corrida a supermercados. Aí depois, no início, vamos trabalhar de casa, vai ser só por um período, uma semana, ok. Aí depois, será que vai voltar agora ou não vai voltar? O comércio vai continuar aberto, vai continuar fechado? Então, uma série de eventos que estavam acontecendo, que todos eles, se fossem acontecendo de forma isolada, já seriam suficientes para trazer um estresse importante para todos nós. Mas ali era tudo ao mesmo tempo. E por eles estarem acontecendo todos constantemente, e a gente está imerso naquela chuva de informações, que muitas desinformações também, poucas certezas, isso faz com que o nosso sistema de autorregulação ele não conseguisse entrar em ação de uma forma efetiva. Quando ele estava conseguindo se refazer, a gente já estava novamente entrando numa resposta ao estresse, novamente numa resposta ao estresse. E daqui a pouco a gente vai ver o efeito que isso tem. Mas, ao observar esse fenômeno acontecendo lá em 2020, para mim já ficou muito claro, por tudo aquilo que eu já havia estudado, tanto na faculdade de medicina quanto em outras especializações, que tem a ver com o comportamento humano. Para mim ficou muito claro que a gente estava prestes a começar uma próxima pandemia, uma pandemia que iria afetar certamente a saúde mental das pessoas. E foi o que, no final de 2021, 2022, acabou se comprovando. Confesso que eu mesmo, muitas vezes, ao longo dessa jornada, por mais que eu tivesse esse conhecimento, não só da medicina comportamental e de outras estratégias da medicina integrativa, muitas dessas, ao longo dessa jornada aí, acabei caindo também nessa correnteza do estresse, né? E é uma correnteza que puxa a gente mesmo, e quando você vai ver, você já não consegue nem sair mais daquela correnteza. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessa. Eu já tive uma experiência uma vez, né, numa praia aqui no Guarujá, em São Paulo, e eu gostava de pegar onda, de bodyboard, e aí não estava muito atento para a correnteza. Quando eu fui ver, ela foi me puxando, tive que sair pelas pedras, né? Então, quando a correnteza vem forte mesmo, é difícil da gente conseguir vencer esse obstáculo. E aí eu pensei, poxa, eu preciso criar alguma estratégia que possa não só me ajudar a vencer essa situação, como também que possa contribuir para mais pessoas vencerem essa situação do estresse, que ia continuar e se intensificar cada vez mais. Não é nenhuma novidade esse avanço da questão da saúde mental, né? Se a gente observar esse gráfico aqui, nos Estados Unidos, mas isso acaba acontecendo no mundo inteiro, 2000 a 2018, 2008 a 2018, fica muito claro como isso é crescente, né? A prevalência de ansiedade nas diferentes faixas de idade. Então, a gente já tinha um movimento crescente de ansiedade e o estresse, e várias outras questões da saúde mental sendo afetadas, porém, com a pandemia, isso acabou se intensificando muito mais, veio muito mais à tona uma série de problemas e iniciaram-se outros problemas. E por isso eu falei, poxa, eu preciso criar uma solução não só para mim, mas que possa também contribuir com as outras pessoas. Em 2017, eu tive um primeiro contato com
uma ferramenta, quando eu estava fazendo uma especialização em psicobiologia, em medicina comportamental, essa ferramenta é chamada biofeedback, ou biofeedback, que é uma estratégia que você pode se utilizar para você observar a resposta, que é o feedback, dos comportamentos humanos, seja parâmetros da sua respiração, da sua frequência cardíaca, da sudorese que você tem nas mãos e tantos outros que você pode utilizar, a musculatura que está contraída ou está relaxada. Mas ao longo daquela especialização, primeiro, eu sempre fui fascinado por tecnologia e poder observar uma estratégia tecnológica ajudando as pessoas, para mim, isso me empolga muito e eu mergulhei naquele mundo. Porém, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que, por base em outras formações que eu já tinha tido previamente, seja de hipnose ou até mesmo de programação neurolinguística, eu entendia que existiam outras abordagens possíveis de serem utilizadas, enquanto que lá no biofeedback existiam certos protocolos ou abordagens, vamos chamar um pouquinho engessadas, que limitavam um pouco a potencialidade da ferramenta. E por mais que ela tivesse vários canais, que você pode plugar a pessoa ao mesmo tempo, talvez não fosse necessário eu usar essa tecnologia se eu trouxesse as pessoas para mais consciência sobre aquilo que estava acontecendo com elas mesmas. De forma que eu poderia, então, usar essa estratégia sem depender de ter um aparato tecnológico junto de mim. Ele pode ajudar, num primeiro momento, as pessoas a conseguirem visualizar, tangibilizar um pouco aquilo que está acontecendo com elas. Meu coração está batendo rápido, está batendo devagar, mas se eu puder ter uma solução que eu possa carregar comigo para onde eu quiser, né, para onde eu estiver, isso pode ser bem útil. E por isso eu me motivei a criar essa estratégia baseada nos 5 eixos de autoconsciência. Hoje a gente vai falar apenas do primeiro eixo da autoconsciência, que é a autorregulação. E essa é uma das ferramentas que podem ajudar na autorregulação que eu vou apresentar para vocês hoje. Essa questão da autorregulação, primeiro a gente tem que lembrar que é uma ferramenta que existe já embutida em todos nós. Se a gente for olhar para a natureza, um animal lá que está fugindo do seu adversário, uma capivara lá no meio da selva, lá no Pantanal, né? Vamos trazer aqui para a nossa realidade Brasil aqui, a capivara no Pantanal, se ela não estiver ali na Marginal Pinheiros, que também acontece em São Paulo, mas uma capivara lá no Pantanal, está bebendo água, no riachinho lá, e aí chega a onça perto dela. Naquele momento, não interessa se a onça vai querer beber água ou se ela vai querer pegar a capivara, né? Entra em ação a resposta ao estresse da capivara para deixar pronta a bater ou correr. No caso da onça, é melhor ela correr mesmo. E se ela conseguiu fugir daquela onça, naquele momento, então, ela não precisa mais gastar aquela energia toda que deixou ela pronta para essa reação, que é o quê? A respiração ficar mais ofegante para trazer o oxigênio, o coração bater mais rápido, para eu poder mandar esse sangue com oxigênio para várias partes do meu corpo. A minha musculatura vai ficar mais tensa para me proteger caso tenha, né, um ataque do inimigo. E o sangue vai para os grandes músculos para eu ter uma explosão e aí poder fugir daquele inimigo. Mas quando ela consegue fugir do inimigo, aí não tem mais necessidade de gastar energia. Na natureza, nada se gasta, né? Não vai uma fração de energia desnecessária para aquilo que não tem mais função. Então, aí entra em ação o mecanismo que vai regular, que é o parasimpático. É um sistema de relaxamento, um sistema de reequilíbrio do organismo. Então, eu vou relaxar minha musculatura, minha respiração vai ficar mais tranquila, meu batimento cardíaco também ele vai, né, se regularizar, e aí eu me reequilibro. É como aquela gangorra, né, ou aquela balança de 2 pratos. Então, um entra em ação, aí depois o outro tem que entrar em ação, e aí você consegue manter-se em equilíbrio. E isso é cíclico, isso vai acontecendo com todos nós. A gente já vem com isso embutido de fábrica, às vezes pode esquecer que tem isso, mas está lá. E o que a gente vai ver hoje aqui é como eu faço para ativar esse mecanismo de autorregulação de uma forma ativa. Você querendo, ó, agora eu vou acionar meu sistema de relaxamento para poder me reequilibrar. Aqui nesse gráfico a gente pode ver, eu queria que você prestasse atenção na linha vermelha. Percebe que, primeiro, na linha horizontal aqui, a gente está vendo o tempo, dias que você está sendo
exposto a uma situação de estresse. E na linha vertical, ali a gente está vendo o nível de desafio, né, e esforço que você está empregando numa determinada atividade. Quando a gente está começando a ter contato com alguma situação e vai começando a ter um nível de desafio, aquilo começa a me trazer um envolvimento. Olha, pequenos desafios, isso me empolga porque eu tenho um senso de autorrealização, eu sei que eu consigo fazer aquilo, então eu vou lá e desempenho a minha função. E aí eu tenho um bom resultado, uma boa performance com aquilo. Eu aumento um pouco mais o nível de desafio, aí eu consigo chegar no meu nível máximo de eficiência, que é essa segunda fase aqui que a gente está vendo, o segundo bloco. Porém, se eu estender muito o meu tempo tendo contato com um nível alto de desafio ou de estresse, aí eu já começo a perder essa minha eficiência máxima, eu já começo a entrar num estágio de uma resposta já reativa, aí onde eu já não tenho total clareza, né, total raciocínio ou a minha eficiência sobre aquela ação que eu estou fazendo, ela começa a cair, então cai meu nível de resultado e de eficiência, e também começo a ter respostas mais instintivas. E chega num período que, se eu continuar sendo exposto a esse estresse por muito, muito tempo, eu começo a entrar no estágio de exaustão emocional. E aí, no estágio de exaustão emocional, aí é quando eu entro em falência, né? Eu já não consigo desempenhar a minha função. Se a gente fosse fazer um comparativo com atividades de trabalho, são as pessoas que entram no burnout, por exemplo, estaria aqui nessa fase já de exaustão emocional. Então, é importante entender que se eu tiver um nível de estresse constante durante muito tempo, eu posso entrar realmente, né, primeiro, vai diminuir o meu nível de atuação, de performance diante daquela situação, eu vou começar a não pensar tão bem, a não usar o meu raciocínio todo no potencial que ele possui, e pode chegar ao extremo desse nível de exaustão emocional, onde aí eu já não performo mais, eu começo a ter prejuízo das minhas funções cognitivas, das funções do pensamento, começo a agir de forma ainda mais instintiva, né, voltando aí quase num processo de regressão a comportamentos mais instintivos de sobrevivência, quando não, níveis de depressão que acabam acontecendo também nessa fase. Então, se a gente olhar para o que aconteceu durante a pandemia, níveis de estresse, período prolongado, né, é só olhar para o gráfico para imaginar o que aconteceria com a nossa sociedade, o que aconteceu também com todos nós, né? E aí entra o desafio que é, como é que eu consigo usar uma ferramenta para poder sair dessa minha linha vermelha de falência e subir para a linha azul, onde eu volto a ter um comportamento mais produtivo, onde eu consigo gerenciar melhor, mesmo no nível de desafio maior, eu consigo quebrar aquela resposta ao estresse, então eu não vou ficar exposto constantemente, eu consigo bloqueá-la, porque aí quando eu consigo bloquear a resposta ao estresse, é quando eu consigo sair do automatismo, de uma resposta instintiva, e passar pela minha liberdade de escolha. Como é que eu quero agir agora, com base em toda a plenitude do meu raciocínio, né, no meu intelecto, e aí sim poder usar o meu livre-arbítrio de escolha, e não deixar de ser refém dos meus instintos. Essa é a proposta que essa ferramenta tem e que ela acaba sendo muito útil para trazer esse resultado. Só que, se eu for pensar nas emoções, todos nós temos as emoções, tem algumas emoções que elas são realmente mais positivas, elas nos trazem mais ânimo, elas nos conectam com o mais, com tudo aquilo que é bom. E tem emoções que elas são mais negativas, elas nos conectam com o menos, elas nos reduzem a nossa experiência diante da vida. Estou sendo didático aqui, porque, na verdade, a emoção é apenas uma emoção. O que importa é o que você faz com a emoção depois que ela surge. Então, não é que uma emoção é positiva ou negativa, né? Que uma é boa e a outra é má. Não, as emoções são só emoções. Mas a forma como você lida com as suas emoções é o que realmente importa. Mas vamos ser didáticos e apenas pensar aqui em emoções positivas e emoções negativas. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que tem situações, experiências, que podem nos deixar
com um estado de uma excitabilidade maior, vamos pensar lá na capivara, lá, né? Nos deixam prontos para a ação, ou bater, ou correr, movimento. E tem outras experiências ou outras situações que nos trazem um senso mais de relaxamento, de tranquilidade, de equilíbrio. Então, se eu pudesse agora, né, com a ajuda de vocês, imaginar, olha, eu posso ter então situações com emoção mais positiva e essa mobilização toda, né, me colocando em movimento. Posso ter emoções positivas com mais um sistema de relaxamento. Posso ter as emoções mais negativas atreladas a essa mobilização interna. E posso também ter aquelas emoções negativas atreladas a um sistema de relaxamento. E aí que a gente consegue encaixar um pouquinho algumas das nossas experiências. Então, quando eu estou em movimento, naquele meu sistema simpático atuando, né, junto comigo, e eu estou com as minhas emoções positivas, né, mais atreladas a essa questão da alta performance, eu vou estar vivenciando emoções de paixão, de excitação, de coragem, de movimento, né? Quando eu estou com o meu senso de parasimpático, tranquilidade, equilibrado e, ao mesmo tempo, com as emoções positivas, é quando eu vivencio tranquilidade, plenitude, leveza, uma sensação de bem-estar. Porém, quando eu estou atrelado a uma emoção negativa, que me conecta com o menos, e com o meu sistema simpático atuando ali, me mobilizando, é quando eu vivencio ansiedade, raiva, frustração. E quando eu estou ainda conectado com essa emoção mais negativa, que me conecta com o menos, porém, com o meu parasimpático, é quando eu vou já estar naquela situação de burnout, de desesperança, de ressentimento. Se a gente for pensar nos dias de hoje, e aí aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, né, para você, qual desses quadrantes aqui, e aí ao longo de um dia mesmo a gente pode caminhar um pouquinho em cada um deles, mas a maior parte do seu tempo, você está onde? Está ali em cima, né, em paixão, coragem, excitação, está na tranquilidade, na leveza, está mais na desesperança, no ressentimento, na ansiedade, na raiva, na frustração. Óbvio que existem fatos que acontecem conosco na nossa vida e que a gente é mobilizado para um desses quadrantes. E tudo bem, né? A questão é, uma vez que eu me encontro dentro de um desses quadrantes, como é que eu faço para sair deles? E essa ferramenta que vocês vão ver daqui a pouquinho pode ser uma das ferramentas, uma das estratégias que pode te auxiliar a sair de um quadrante que não está tão interessante para aquela situação que você está vivendo e poder migrar para um outro quadrante, preferencialmente se a gente conseguir, né, sair desses quadrantes aqui da esquerda para a direita. E é essa a proposta. Para isso, como é que a gente vai fazer? É importante trazer um conceito aqui bem legal, e só de você olhar para essas duas fotos, tem algumas coisas que já começam a chamar a atenção. É inevitável a gente olhar para essa foto da esquerda, e esse é um dos problemas modernos, né? Poxa, caiu o sinal do Wi-Fi, né? A internet pifou, ou tivemos um apagão, estamos sem energia. É momento de desespero. Muitas pessoas ali já entram naquela resposta ao estresse, e é inevitável. Agora, se eu olhar para essa foto da direita, né, com essa criança, não dá para você olhar para essa foto e não entrar num estado diferente, né, de sintonia. Só de olhar para a foto, e isso, né, tem vários trabalhos que demonstram o quanto que a arte ou imagens dela, de beleza, né, o próprio estar em contato com a natureza, a beleza que existe na natureza, isso já é suficiente para nos ajudar com a autorregulação. Né? Quando os filósofos falam de você estar em contato com o belo e com o verdadeiro, tem muito fundamento nisso. Primeiro porque a beleza ela nos ajuda na autorregulação e a verdade também nos ajuda a estar regulados, porque eu reduzo o meu nível de conflitos internos, porque eu estou alinhado com aquilo que é verdadeiro. Então, eu diminuo os conflitos e aumento esse meu alinhamento com aquilo que é natural, com as leis naturais. E elas estão pautadas muito nas virtudes. Esse é um assunto que faz parte do quinto eixo da autoconsciência, é assunto para uma outra conversa aí. Mas hoje aqui falando do primeiro eixo,
da autoconsciência, que é a autorregulação. E essa é uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que ajuda a dominar esse eixo, primeiro eixo, que é o eixo da autorregulação. Que esses pesquisadores perceberam, quando eu observo o meu estado emocional diante de uma situação de estresse ou de uma situação de contemplação, o batimento cardíaco ele acontece de uma forma diferente. E tão importante quanto a frequência que meu coração está batendo, se ele está batendo mais rápido ou ele está batendo mais devagar, tão importante quanto isso é a forma como ele está batendo, ou como ele está variando essas batidas. Se essas batidas elas estão mais organizadas ou não estão tão organizadas. Principalmente quando a gente observa uma dança que existe entre a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco. Existe um compasso entre eles. E quando eu estou, então, mais ligado a emoções como frustração, raiva e todos aqueles dos quadrantes daí da esquerda, a minha variação do batimento cardíaco ela é mais desorganizada, como a gente está vendo aqui nesse desenho. E quando eu estou nesse estado, isso inibe áreas do nosso cérebro que são responsáveis por um pensamento mais elaborado, por um raciocínio mais amplo. E aí eu prejudico, então, a minha interpretação do que está acontecendo. E isso vai prejudicar também as minhas tomadas de decisão. Em contrapartida, quando eu estou mais conectado com emoções de apreciação e todas aquelas do lado direito que a gente falou, é esse o desenho que a gente acaba vendo da variabilidade do batimento cardíaco. Então fica muito claro o como é diferente essas variações, a coerência cardíaca que a gente chama. Essa coerência cardíaca, ela traz para nós uma facilitação maior, uma ativação de áreas cerebrais que possibilitam para nós um pensamento mais organizado, possibilitam para nós ter um olhar para a realidade muito mais claro, muito mais próprio daquilo que realmente está acontecendo. E isso facilita que eu possa tomar melhores decisões na minha vida. Sobre essa diferença que nós vamos estar falando aqui. E essa ferramenta que vocês vão aprender, ela ajuda exatamente a sair de um estado de frustração e chegar nesse estado de autorregulação, que é esse outro desenho. Posso ter usado essa ferramenta com muitos pacientes, tanto num ambulatório de transtorno de ansiedade e pânico, como até mesmo em alguns trabalhos com empresas, e também na escola do meu filho, fazia um trabalho junto com o pessoal que estava para prestar vestibular, fazendo esses testes, né? Esse treinamento com eles, e naquele caso a gente estava usando uma ferramenta de biofeedback, ficou muito claro o quanto que talvez aquela ferramenta, ela pode ser até interessante num primeiro momento para a pessoa aprender como é que funciona e ela começa a fazer o treinamento, começa a fazer o exercício que eu vou mostrar para vocês e começa a observar que realmente o desenho sai daquele lá e vai para o outro. Mas de tanto aplicar isso, ficou muito claro para mim que não é necessário olhar para uma ferramenta que vai falar para você que, olha, realmente mudou o desenho da sua coerência cardíaca. Você sente isso no seu corpo. E é esse movimento de autoconsciência que é importante, para que a gente não precise depender de ferramenta nenhuma e ainda assim poder ter acesso a esses recursos tão positivos de autorregulação. E é isso que a gente vai ver agora. O que acaba acontecendo, e poucas pessoas acabam tendo essa percepção, que o nosso cérebro, na verdade, ele não é um cérebro só. Na verdade, a gente tem 3 cérebros dentro do nosso cérebro. Essa é uma visão didática, mas ela ajuda bastante a entender como é o funcionamento dessa estrutura tão fantástica que a gente tem, que é o cérebro. O nosso cérebro a gente pode dividir em 3 andares ou 3 partes diferentes. Lá onde está o cérebro reptiliano, mais no núcleo, no centro do nosso cérebro, onde é a área responsável pelas questões mais instintivas, como a fome, a sede, sexo. A sobrevivência está atrelada ao nosso cérebro reptiliano. Ele tem esse nome justamente porque os seres mais primitivos numa escala evolutiva, essa é a parte do cérebro que eles possuem mais desenvolvida ali. Eles não têm acesso a outros níveis de desenvolvimento. Uma segunda camada
uma segunda área do nosso cérebro, é a área límbica, responsável pelas nossas emoções, pela afetividade, a forma como a gente se relaciona afetivamente com as coisas, com as pessoas, com as situações. Ali é onde ficam as nossas emoções e também a nossa memória. Essa é uma outra parte um pouquinho mais desenvolvida quando comparado àquela anterior. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque todas elas são importantes. Então, se a gente fala desse jeito, parece que, não, essa aqui é mais importante do que a outra. Todas são importantes. Mas eu estou sendo apenas didático para a gente falar que, olha, tem 3 funções aí que são importantes eu entender. Uma mais instintiva, uma outra mais emocional, mais dos relacionamentos, da afetividade, da memória, e uma terceira, que é o neocórtex, que é responsável pelos pensamentos mais elaborados. Ela é responsável pela capacidade que nós temos e que nos diferencia dos outros animais de fazer um planejamento. Então, eu posso mergulhar lá nas minhas experiências do passado e aí eu posso projetar possibilidades no futuro. E isso faz com que eu possa ter a capacidade de fazer melhores escolhas. O que poucas pessoas sabem é que o nosso organismo ele se utiliza de uma estratégia muito interessante para facilitar a minha tomada de decisão. Isso acontece muito rápido, poucas pessoas conseguem perceber. Existe vou falar um segredo aqui, mas a nossa mente ela tem uma dificuldade de interpretar aquilo que realmente já aconteceu ou aquilo que vai acontecer. Se eu lembro de uma coisa que já aconteceu, o meu cérebro ele vai interpretar aquilo como se fosse agora, e eu sinto aquela sensação como se fosse agora. Se eu lembrar de um lugar que eu fui viajar, uma experiência positiva, mergulhar dentro daquela experiência um pouquinho, eu já estou sentindo aquilo como se fosse agora. Se eu imaginar uma situação futura que vai acontecer, seja ela positiva ou negativa, eu vou sentir também como se fosse agora. E aí é que entra o desafio, porque essa mesma ferramenta que me ajuda a resolver problemas de uma forma rápida e assertiva, ela pode ser a armadilha que me deixa preso, sejam experiências do passado, e aí eu sinto aquilo como se fosse agora, ou a coisas que nem aconteceram e talvez nem venham a acontecer, eu já estou sentindo aquilo como se fosse agora. E isso me desconecta do presente, que é onde as coisas realmente acontecem, é onde a verdade se faz presente. Para nos ajudar nisso, é importante mapearmos aí os nossos pensamentos, as emoções, a sensação no corpo e o comportamento. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Quando eu consigo separar cada uma dessas caixinhas, fica mais fácil para eu entender o que realmente está acontecendo agora. Esse é um tema muito importante, porque cada um dessas caixinhas, ou cada um desses blocos, eles se interferem mutuamente. Então, um pensamento que ativa uma emoção, que ativa uma sensação no corpo, que ativa um comportamento. Esse não é, o tema principal de hoje, é o tema de uma outra aula, que depois você pode assistir, que fala dos 4 fatores essenciais para a gente poder bloquear a resposta ao estresse, que é exatamente como eu faço para trabalhar com cada um deles e aí conseguir bloquear a resposta ao estresse. Mas o tema que eu queria trazer aqui, e tem muito a ver com este recurso, o que eu faço para dominar esse primeiro eixo da autoconsciência, que é o mecanismo natural da autorregulação. Então, através desse mecanismo natural da autorregulação, eu consigo bloquear essa minha resposta ao estresse, saio daquela resposta instintiva e aí eu posso, então, escolher ter um pensamento diferente, uma emoção diferente, acessar uma sensação no corpo diferente ou até mesmo iniciar um comportamento diferente. E essa é exatamente a proposta da mentoria de dominação do mecanismo natural da autorregulação. Essa mentoria ela veio exatamente com essa proposta. Como é que eu posso ajudar as pessoas a atuar nesses dois blocos, né? São 2 problemas que a gente tem à frente. Um primeiro problema é como é que eu bloqueio a resposta ao estresse. Eu aciono o mecanismo de autorregulação. O segundo é como é que eu posso, então, agora acessar outros pensamentos, outras emoções, acessar outras sensações no corpo e implementar novos comportamentos que realmente vão trazer uma caminhada mais leve, mais tranquila diante da vida. É isso que me mobilizou a criar essa mentoria que tem o foco principal no primeiro eixo da autoconsciência. E como é que vai funcionar, então, essa ferramenta que vocês vão praticar agora? Ela se chama autorregulação
rápida e eficaz. E ela tem 3 etapas somente, e por isso que ela é prática, qualquer pessoa consegue utilizá-la no seu dia a dia. Primeira etapa é trazer a minha atenção aqui para o meu coração. Ah, quero colocar a mão no coração? Pode colocar a mão no coração, não tem problema. Não quero colocar a mão no coração? Não tem problema. Apenas traga a sua atenção para essa região no centro do peito. Essa é a etapa 1. Etapa 2, o que a gente vai fazer? Vamos respirar aqui pelo centro do peito e você vai fazer uma respiração com uma contagem, até 5 para inspirar. Então, eu vou inspirar contando 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou soltar a minha respiração contando 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ser nem mais rápido, nem mais devagar. Você vai fazer a sua própria contagem, do seu jeito e no seu tempo. E aí, a terceira etapa, que é acessar então agora uma emoção mais positiva. E tem um segredinho aqui nessa emoção positiva. O que eu quero que você faça? Eu gostaria que você trouxesse, e antes da gente fazer a prática aqui juntos, é importante que você pense agora, eu vou dar aí 20 segundos, para você pensar numa situação em que ou você estava ajudando uma pessoa, fazendo caridade a alguém, ou alguém estava fazendo uma caridade contigo, alguém estava te ajudando em alguma situação. É importante que, para esse exercício, agora, nesse momento, eu gostaria que você trouxesse esse tipo de experiência. Depois, quando você for fazer isso em outros momentos, você pode acessar a experiência que você quiser, mas para agora, para esse momento, para essa nossa proposta, eu gostaria que você pensasse nisso. Então, eu vou dar aqui 20 segundinhos para você pensar, colocar aqui no relógio, e pensar, então, alguma experiência que eu tenha tido em que eu pude fazer o bem a alguém, pude ajudar alguém que estava precisando, ou alguém fez o bem para mim, uma experiência de caridade. Ah, não consegui lembrar de nenhuma agora, por mais que eu saiba que isso tenha acontecido na sua vida. Ok, lembre então de uma cena que você viu alguém fazendo bem para uma outra pessoa, ou que você viu alguém recebendo o bem de outrem. E é isso aí. Beleza, todo mundo já com as suas memórias aí? Todo mundo coloca aqui para mim que sim, quem já tem, beleza. Ótimo. Então agora nós vamos fazer esse exercício, eu vou conduzir junto com vocês e vamos ver como é que vai ser essa experiência para cada um aí que está assistindo. Então, primeira etapa, trazer a minha atenção aqui para o centro do peito. Isso. E aí, então, segunda etapa, vamos fazer uma respiração. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. Solta 1, 2, 3, 4, 5. Inspira 1, 2, 3, 4, 5. E solta. Você faz a sua própria contagem. No seu tempo, do seu jeito, do seu ritmo. Nem mais rápido, nem mais devagar. De forma confortável para você. Continua fazendo a sua respiração, atenção aqui ao coração, fazendo a sua inspiração e expiração. E agora eu te convido a trazer aquela memória. Você pode até fechar os olhos para enxergar com mais clareza essa imagem na sua mente e passar esse filminho. À medida que você vai passando esse filminho, observe os detalhes da cena. Se você está se vendo ali, ou é como se você já estivesse lá dentro olhando pelos seus olhos. Você estava sozinho, se tinha outras pessoas. O que você estava ouvindo? Os detalhes daquilo que você estava vendo. Isso mesmo. E perceba quanto mais detalhe você traz para essa experiência, entrando dentro de você mesmo, olhando o que você está vendo, ouvindo aquilo que você está ouvindo agora e sentindo como você estava sentindo naquele momento. E mantenha a sua respiração, a sua contagem e apenas passando esse caminho com todos estes detalhes. Muito bom.
E aí, gradativamente, você pode perceber essa sensação agradável dentro de você, talvez mais localizada numa ou outra parte do seu corpo. Talvez essa sensação possa até ter uma cor. Você sabe qual é a cor que representa essa sensação dentro de você. E apenas para facilitar a sua visualização desta sensação, você pode imaginar ela se espalhando, tomando todo o espaço do seu corpo. Esse, no seu tempo. E perceba como essa sensação pode ficar ainda mais intensa e agradável para você. E gradativamente, a gente pode ir voltando a sentir os pés em contato com o solo, trazendo a sua atenção mais e mais para o aqui, para o agora, voltando a olhar aqui para mim, dando um tchauzinho, mesmo que eu não consiga te ver. E a minha pergunta é, coloca aqui agora no chat, qual é a sensação que você está sentindo? Ok? Aqui, leveza, relaxamento, tranquilidade. Bacana. E coloca para mim também agora, se lá você estava no início da nossa conversa, com um nível de estresse, você deu uma nota, né? Qual é a nota que você dá agora para esse nível de estresse? Opa! Baixou bastante aqui, pessoal. Que legal, legal. É essa a proposta mesmo da ferramenta. Então percebam que é algo que você pode realizar em qualquer lugar, de uma forma rápida e realmente eficaz, você já começa a captar os resultados de uma ação como essa. E o que é interessante nessa prática é que você pode fazer, né, quantas vezes você quiser no dia, independente de onde você esteja, você pode parar ali alguns minutinhos e fazer essa autorregulação. É sair quebrar a resposta do estresse e voltar para o seu próprio eixo, tendo mais tranquilidade, mais clareza, mais serenidade, para poder aí sim tomar melhores decisões, ter um raciocínio mais claro, mais objetivo, enxergando as coisas como realmente se encontram. É essa a proposta. Agora, o que é interessante é que essa é uma das estratégias que existem, né, para ajudar você a poder realmente fazer essa autorregulação. Mas cada pessoa, ela tem dentro daquelas 4 caixinhas que eu falei, né, são portas diferentes que existem para poder entrar dentro de si mais facilmente. Algumas pessoas, elas funcionam melhor pela via do pensamento, mudança de pensamento. Outras pessoas é mais pela mudança do estado emocional. Outras pessoas é mais com estratégias de mudança da fisiologia mesmo. Olha, vou fazer exercício ou eu vou fazer uma estratégia de respiração para poder mudar essa minha fisiologia e mudar então o meu estado. Outras ainda é pelo comportamento. Olha, quando eu tenho determinados hábitos, esses hábitos fazem com que eu consiga me autorregular. Então, existem inúmeras ferramentas das mais diversas, e o que é interessante é que você descubra aquela que faz sentido para você, aquela que funciona mais facilmente para ti. É como se você pudesse ter acesso a uma chave mestra, e você vai construir a sua chave mestra. Essa é a proposta exatamente dessa mentoria de como dominar o mecanismo natural da autorregulação, para que você possa construir a sua chave mestra e com ela você consiga, tendo um acervo aí fantástico de ferramentas, quais são aquelas que funcionam melhor para mim em cada uma das circunstâncias ou desafios que eu estou vivenciando. E aí sim você tem esse domínio desse primeiro eixo da autoconsciência e consegue então construir uma vida com mais leveza, com mais plenitude, com mais autorrealização. Para isso que eu criei essa mentoria dominando o mecanismo natural de autorregulação. Uma forma estruturada em que você vai ter acesso a uma série de estratégias e ferramentas para poder dominar o mecanismo da autorregulação, dominar
tanto estratégias da modulação da sua fisiologia, para poder modular as suas emoções, modular os pensamentos e implementar e modular novos comportamentos. Tudo isso já faz parte de uma série de aulas que você vai ter acesso, então você pode assistir quantas vezes você quiser essas videoaulas, e complementar essas videoaulas, vão existir 4 sessões de mentoria, num período aí de 30 dias, em que nessas sessões de mentoria, uma reunião online, em grupo, você vai trazer, poxa, eu testei aquela ferramenta A, essa aí funcionou para mim, ó, aquela estratégia B não funcionou tanto. Fala, olha, então faz o seguinte, assiste a aula tal, que ela tem uma outra estratégia que para você vai funcionar melhor, para você ter essa autorregulação e realmente dominar esse mecanismo de autorregulação e poder implementar novos pensamentos, novas emoções, novas sensações no seu corpo e implementar, assim, novos comportamentos que vão trazer para você também mais autorrealização. Nessas 4 sessões de mentoria, então, é onde existe esse momento de troca, de orientação, de direcionamento para que você possa executar o plano que vai fazer mais sentido para você. Além disso, você vai ter acesso a mais de R$ 3.297 em bônus, aí então embutidos treinamentos extras que fazem parte dessa mentoria, e um pacote de meditações para dominar o estresse e a ansiedade. Aqui, esse pacote de meditações, tem meditações das mais diferentes abordagens. Por quê? Porque tem pessoas que não funciona uma meditação contemplativa. Para essa pessoa vai funcionar mais uma meditação ativa, ela tem que estar em movimento para conseguir ter os benefícios também da meditação. E somente hoje, para quem estiver participando aqui desse nosso encontro ao vivo, vai ter um bônus exclusivo de uma sessão individual de mentoria comigo. Então, nós vamos marcar um dia, uma reunião no Zoom, onde eu vou conversar com você, fazer esse diagnóstico juntos de qual é a questão que mais está incomodando você. É mais a parte de bloquear a resposta ao estresse, é mais a parte de implementar novos pensamentos, emoções, sensações no corpo e comportamentos, e aí juntos a gente vai criar um plano customizado, personalizado para você implementar. E ao longo das sessões, das 4 sessões em grupo, aí a gente vai fazendo esse feedback, essa devolutiva e o direcionamento de como você faz para ter sucesso na implementação desse plano, para que você realmente possa dominar o mecanismo de autorregulação. Ah, mas como é que vai funcionar essa mentoria em relação aos encontros e também em relação ao investimento? Bom, a primeira sessão de mentoria, ela vai acontecer assim que a gente tiver fechado já essa primeira turma. E você vai receber isso, né, assim que você concluir a sua inscrição, já vai fazer parte do acesso às videoaulas gravadas, elas vão sendo disponibilizadas ao longo desses 30 dias, e aí a gente começa a ter as sessões também de mentoria ao vivo. O investimento, como é que funciona o investimento? Olha, tem uma outra mentoria onde eu ensino realmente ali os 5 eixos da autoconsciência, e aí a pessoa vai dominar esses 5 eixos da autoconsciência, são 6 meses de acompanhamento, são 12 encontros online, ela tem um valor de R$ 5.000, porque realmente é uma mentoria para quem já está decidido a ter um próximo passo aqui no processo de autoconsciência e construção de uma vida realmente mais leve e com maior autorrealização. Mas muita gente não me conhece ainda ou ainda não tem, né, tanto conhecimento sobre essa metodologia, por isso eu estruturei uma ideia de poder ter uma experiência mais próxima comigo nesses 30 dias e os resultados que você vai ter ao longo dessa jornada, nesses 30 dias, muitas pessoas acabam migrando depois para outras soluções, outras mentorias que eu tenho aqui disponível para vocês. O valor dessa mentoria seria de R$ 1.497, mas para vocês que estão assistindo a essa aula, eu vou poder fazer um outro valor aqui, que é exatamente para que vocês possam ter essa experiência inicial comigo, de R$ 997, e esse valor você pode parcelar em até 12 de R$ 97,70. Então, são aí menos de R$ 4,00 por dia, né? 3 e um pouquinho, que você investiria para realmente dominar esse mecanismo de autorregulação. É um mecanismo natural que todo mundo já tem dentro de si, mas que às vezes falta
é a estratégia, é a ferramenta, é esse direcionamento de como eu faço para poder ativamente acionar o mecanismo de autorregulação. E o que vai acontecer nessa mentoria? Então, são 30 dias de mentoria, 4 reuniões online em grupo, um valor aí de mais de R$ 3.000 em bônus, com treinamentos extras, aquele pacote de meditações que vocês vão ter acesso. E para quem estiver nesta aula ao vivo apenas, vai ter uma sessão online individual comigo para a gente construir esse plano customizado. E aí, ao longo dessas 4 reuniões, nos 30 dias, a gente faz o acompanhamento e a implementação disso. Então, apenas R$ 997 ou até 12 de R$ 97,70. É possível pagar com mais de um cartão, é possível fazer o pagamento, mesmo que você tenha um limite de cartão inferior a esse, o meio de pagamento ele usa uma estratégia que não consome o seu limite do cartão. Então, também dá para você fazer dessa forma. E se você tiver qualquer outra dificuldade para executar o pagamento, você pode acessar o WhatsApp aqui por esse QR Code aqui da tela, ou acessar também o site aqui do bit.ly/barra mentoria autorregulação, né? Não tem cedilha nem o tio. E lá na página você vai poder conferir todos os detalhes dessa mentoria. Você tem outra forma de pagamento? Entre em contato por WhatsApp lá na página, que você vai poder ter acesso a outras soluções que possam te ajudar, porque a ideia é que mais pessoas possam ter acesso a uma ferramenta como essa, né, que mudou a minha vida, mudou a vida de muitos pacientes, e é uma necessidade diante do cenário cada vez mais de estresse e ansiedade que a gente está inserido. Então, aguardo vocês nessa mentoria, estou aqui à disposição para ajudar você a dar esse próximo passo. Espero você lá.